Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre envelhecer. E normalmente a palavra envelhecer costuma ser mal-vinda, né? Só quando é um vinho ou é um whisky, aí pode envelhecer. Aí pode envelhecer à vontade no barril, aí tudo bem. Agora, eu não posso envelhecer. Quando fala de envelhecer, eu automaticamente associo esse termo a coisas desagradáveis, né? Podem ser diversas, aí depende muito do universo de cada um, depende muito da cultura na qual se está banhado, mas existem duas ideias principais, talvez sejam os principais tormentos incluídos na ideia de envelhecer, né? A primeira delas é a perda do poder sedutor. Então, à medida que eu envelheço, eu vou deixando de ser um galã, se algum dia eu fui. Eu perco a capacidade de despertar a pessoas que me interessem amorosamente. Esse é um lado do envelhecimento. Existe essa superstição de que eu me tornaria atraente de menos na proporção em que eu envelhecesse. E a segunda ideia que nos vem, que nos causa aversão associada à ideia de envelhecimento, é a ideia do aproximar-me da morte. Agora, quando eu falo aproximar-me da morte, eu não estou falando daquele... Eu acho que eu vou morrer dia 14 de março de 2037. Não é a morte como o fato consumado, mas a morte como um processo que vai se instalando na minha vida, né? Porque viver e morrer são dois enfoques da mesma experiência. A velha metáfora do copo meio cheio é exatamente a mesma coisa de um copo meio vazio. Então, viver é morrer e morrer é viver. Óbito, parada cardiorrespiratória é outra coisa. Isso nós não vamos falar aqui hoje, isso é assunto de pronto-socorro, né? A ideia então é que ao envelhecer eu vou me aproximando da morte. Quais são os indícios que eu tenho de que eu estou me aproximando da morte? É que eu ando, mas já não ando tão bem quanto andava. Eu raciocino rápido, mas não tão rápido quanto eu raciocinava. Isso no absoluto, tá? Tem velhinho aí que anda que nem uma seriema, e também tem idosos que têm uma rapidez de raciocínio que é invejável, tá? Então isso não é absoluto, mas apenas dizendo que a tendência nossa é de irmos percebendo um arrefecimento geral da energia. O jogador de futebol, a partir de uma certa idade, ele não tem mais condição de suportar aquela sobrecarga física e emocional de estar disputando uma partida profissional de futebol, né? Então, algumas coisas vão arrefecendo, algumas coisas vão se desbotando, e isso me passa a ideia de uma aproximação com a morte. O fato é que, independentemente dessa dialética, mas então, se viver é morrer, então morrer é viver, que raciocínio desprovido de proveito é esse? Sim, é desprovido se ficar só na base da conjectura, ficar só na base da especulação filosófica, né? Para isso já tem gente suficiente aí. O que nós queremos recortar são ideias práticas, princípios práticos que nos permitam, em qualquer das nossas idades, seja eu molecão aí com 15 anos ou eu já aos 90 e tantos, que em qualquer fase da vida eu posso ter a melhor qualidade de vida possível, a melhor
o melhor bem-estar psicológico e físico possível, né? Com isso, podemos dizer que o fato irredutível de estar vivo é que eu estou mudando. Eu não estou dado, eu não sou um fato dado. A minha aparência muda, o meu vigor físico muda, até mesmo a minha percepção de mim mesmo muda, e esse mudar contínuo e arrastado pelo decorrer dos anos é exatamente uma das grandes oposições que nós podemos fazer à ideia de um eu absoluto, de um ego absoluto, de uma característica de personalidade imutável. Não, o que caracteriza nossa personalidade, o que caracteriza nossa identidade, o que caracteriza nossa aparência é precisamente a mutabilidade. Quando você tem, fisicamente, você tem como, é muito comum, você tem pessoas que tiveram perda capilar. Então, você vê um careca e o careca fala, olha, eu já tive cabelo. E é verdade, normalmente é verdade, é uma perda de cabelo, né? A mudança fica evidente, mas eu não enxergo a mudança no meu pâncreas, eu não enxergo a mudança no meu fígado, eu não enxergo a mudança no ovário, na próstata. E por isso que algumas alterações clínicas, alguns transtornos clínicos se instalam. Eu estou achando que o meu peito é o peito de quando eu usei o meu primeiro sutiã. E não é. Tem que palpar para ver se está tudo ok. Por quê? Porque está mudando. Eu vou no médico, eu levo um exame de sangue de 2 anos atrás, o médico fala, vamos fazer de novo. Mas por quê? Aqui, ó, tá tudo normal? Sim, há 2 anos atrás estava. E por que não estaria agora? Porque eu mudei. Aquele que ontem às 11 horas da noite deitou, folheou 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, já não é o mesmo que hoje está tomando café da manhã ou já está discutindo alguma coisa que é pertinente a uma reunião iminente. Há uma mudança, né? E seria insano tentar frear essa mudança. Claro, eu estou com 80 anos e a minha aparência não é mais a de 20 anos, mas eu quero fazer uma pequena correção, blá, blá, blá. Ok, mas isso não muda o fato de que eu tenho 80 e tantos anos. Esse é o ponto importante. E subjetivamente não existe correção outra que não uma contínua reatualização, uma contínua repaginação daquilo que eu enxergo, daquilo que eu entendo de mim em mim mesmo. Toda mudança é envelhecedora. E por que nós podemos afirmar isso com tanta convicção? Toda mudança só consegue ser percebida por retroação, por retrossignificação, por après coup, como dizem os franceses. Ou seja, é preciso um momento em que eu me vejo, eu me percebo, e eu comparo essa minha percepção com a percepção que eu tive há anos atrás. Então, eu digo assim, puxa, essa hora, há anos atrás eu estaria furioso. Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu estou percebendo que eu não estou furioso, e isto me surpreende, porque contrasta muito com a resposta emocional que eu teria para uma situação parecida há alguns anos atrás. Então, isso necessariamente denuncia uma avisada a partir de uma idade mais avançada. A essência da mudança, portanto, denuncia o envelhecimento. E, por sua vez, a mudança é aquilo que permite a gente derrubar o mito da perenidade, o mito da eternidade, né? A ideia das coisas se mantendo tal como são. Eu tive a experiência uma vez de ver uma idosa estava beirando os 90 anos,
e ela quis visitar o local onde ela tinha crescido na infância. E era numa cidade no interior, era em Mogi das Cruzes. E ela, andando pela cidade, acabou encontrando numa praça algumas plantas que haviam sido do sítio em que ela tinha nascido. E havia ali uma jabuticabeira. E ela resistiu em admitir, embora a jabuticabeira estivesse do lado da goiabeira, essa jabuticabeira era muito grande. A jabuticabeira que ela se recorda era uma jabuticabeira muito mais baixa. O que ela deixou de levar em conta é que ela não via aquela jabuticabeira há 70 anos. Logo, aquela jabuticabeira que ela lembrava na memória dela não existia mais. Ela tinha virado outra jabuticabeira. Ou seja, a jabuticabeira não é perene. Ela está eternamente se refazendo. E isso, por alguma razão, gera em nós, e talvez seja muito bom que seja assim, é importante querer que as coisas mudem o mínimo possível. Isso é uma tendência nossa, não é simplesmente aquela conversa ingênua. Ah, você quer ficar na sua zona de conforto. Para começo de conversa, o melhor lugar do mundo para ser produtivo é na sua zona de conforto. Não começa a cair em conversa fiada, em lorota aí de gente despreparada e que acha que pode dar pitaco em qualquer direção da experiência humana e da carreira profissional. Não. A zona de conforto é muito bem-vinda. Quando você está na sua zona de conforto, isso é sinal de que determinadas coisas estão tranquilas para você. Então, ok? Primeira coisa. A segunda coisa é assim. A ideia de que as coisas se mantenham tal como estão dão a nós alguma possibilidade de estabilidade, que é essencial, é importantíssimo. O problema é que, quando isto passa de um limite, começa a operar contra, começa a jogar contra. E aí eu posso me pegar sendo resistente, recalcitrante ao novo. E lembrem-se, a minha idade, para mim, na minha economia subjetiva, a minha idade é sempre o novo. Eu nunca tive a idade que eu tenho. É muito comum a gente escutar, eu não conseguia me imaginar com 30, com 40 anos, etc. O Mick Jagger dizia, o vocalista dos Rolling Stones, eu não consigo me imaginar com 50 anos fazendo o que eu faço no palco. Pois bem, ele tem mais de 70 e continua fazendo a mesma coisa, com menos fôlego e com o timbre de voz, obviamente, mais baixo, mas ele continua, aquela rebolada ele continua dando, né? Então, cuidado com o imaginário. Essa é uma outra característica do envelhecimento, é que as coisas evoluem diferentemente daquilo que eu imagino. Então, o cuidado é simplesmente perceber que viver é morrer. A aterosclerose nas arteríolas e etc., você vê às vezes em crianças pequenas. Já existe uma degeneração aterosclerótica mesmo antes do desenvolvimento pleno daquele organismo. Então, de uma certa forma, a morte inere a ideia de estar vivo. E, portanto, a mudança, que é a essência do envelhecimento, a mudança é algo para se entrar em acordo. Nem rechaçá-la como se fosse uma coisa mal-vinda, e nem necessariamente bendizê-la como se fosse a melhor coisa do mundo, não. A mudança é tão somente uma característica intrínseca do ser vivo. Entrar em acordo com ela é propiciar o máximo de ética e dedicação que eu posso ter nas coisas que eu faço e pelas quais eu vivo. Da mais grandiosa e gigantesca ao mais ínfimo detalhe, aquela gota de café que caiu na toalha da mesa, até o grande destino que eu dou para a minha carreira. Tudo isso está
absolutamente na dependência da minha relação com a mudança. Se você gostou desse vídeo, se você achou que tem proveito, dê um like, compartilhe com as pessoas que você acha que poderiam se beneficiar dele, comente, que desta forma nós vamos depurando, nós vamos aprimorando a qualidade do nosso diálogo. Obrigado.